Beleza, meninos e meninas, como é que vocês estão? Agora que nós já vimos quais são, como que nós criamos aqui, né, como que nós baixamos aqui a, a tabela, né, a base, um HTML para ser exato, da lista de municípios aqui do Wikipedia. Partindo disso, vamos voltar aqui para a parte de padrões, né? Então, se eu vier aqui, clicar aqui na parte de seleção e eu selecionar aqui, a gente vê que está tudo em uma lista, né? Uma lista não ordenada e está tudo aqui. Então, qual que é o ponto? O mais interessante, ao invés de nós ficarmos pegando tudo quanto é lista diferente, né? Então, ao invés de pegar a tabela, aí depois a gente desce da tabela, aí a gente vai pegar ou a gente vai pegar a linha, para depois a gente pegar a lista não ordenada, para depois a gente pegar todas as listas das listas. Pelo menos nesse caso ao qual nós estamos trabalhando, né, existem situações e situações. Essa situação ao qual nós estamos trabalhando, nós já vamos puxar todas as listas, tá bom? E fica bem mais fácil desse jeito, inclusive. Então, ao invés de ser table, então eu vou colocar li. Então, eu vou pegar todas as linhas das listas, né? Então, vou colocar aqui linha, né, para ser mais exato, né, em todos. E eu vou fazer só o seguinte, vou dar um print em uma delas, né, e vou dar um break aqui, para não ter que ficar mostrando tudo. Tá? Então veja que quando ele volta aqui, ó, não autenticado. Ah, então partindo disso, eu tenho mais de uma lista aqui. Vamos ver se a gente acha aqui, ó, não user page não autenticado. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando nós estamos fazendo isso, que existem situações aos quais, né, como a gente acabou de ver aqui, não necessariamente só tem esses elementos. Então, não necessariamente só tem listas ali. Né? Então, putz, então não seria melhor a gente descer, né, de tabela, dentro da tabela a gente vê qual que é a lista e assim por diante? Podemos muito bem, né? Mas, pelo menos eu, quando eu estava trabalhando com isso, achei um jeito mais fácil, que é o quê? Nós vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo que temos um padrão, aí já é um padrão mesmo, que temos a lista, ok? Nós temos a escrita, que ela está dentro de um link, tem um espacinho e uma... Ela tem um espaço, parênteses, abre parênteses, as duas letras da sigla, fecha parênteses. É sempre assim. Então podemos utilizar o quê? Nós podemos utilizar de expressões regulares para nós conseguirmos utilizar isso. Fica muito mais fácil. Vocês já ouviram falar de expressão regular? Não. Internet. Eu não lembro se eu tenho. Eu não lembro se eu tenho algum. Se eu tenho algum vídeo falando de expressão regular, mas é como se fosse uma fórmula ao qual você usa para poder obter padrões de escrita. Então, ao invés de você ficar escrevendo SP, o caramba 4, se tiver isso, se não tiver, você vai fazer o quê? Você coloca padrões de escrita. E os padrões de escrita nós vamos criar aqui, né? No nosso brinquedinho que nós temos aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o quê? Vou criar o padrão, né? Criando o padrão de expressão regular para obter os dados a partir das siglas. Então, uma expressão regular nada mais é do que, como já diz no próprio nome, uma expressão e você tem que colocar qual que é o padrão que você quer buscar. Então, qual que é o padrão que eu, Bruno, quero utilizar? Deixa eu só voltar aqui para minha anotação, né? Porque senão eu vou acabar me ferrando, né? Eu vou voltar aqui para minha anotação, paranapapá, pararapapá, que eu esqueci o bendito do comando da expressão regular, que você tem que fazer um compile, né? Compile. Que eu sempre esqueço esse bendito. Calma aí. Né, search. Compile, lembrei. É compile mesmo. Então é o seguinte. Então eu vou fazer aqui o padrão underline. Tá aqui, ó, tá? Ó, regular expressions object. É esse aqui que eu estava querendo fazer. Padrão. Então, partindo disso, eu quero fazer o quê? Padrão o quê? Padrão é estado. E vão ser a partir dos estados que eu vou buscar
os valores. Então, vou colocar aqui o re.compile, que é o nome do comando, e a partir do compile eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar quais são os comandos que eu quero, quais serão os padrões que eu quero que tenha. Neste caso, eu quero o espaço, beleza? Porque se a gente vê lá qual que é o ponto tem um espaço, parênteses, duas letras maiúsculas, fecha parênteses. É sempre assim. Espaço, parênteses, duas letras maiúsculas, fecha parênteses. Esse é o padrão que eu quero. Partindo disso, então eu vou fazer o quê? Abre parênteses, beleza? Abre colchete, perdão, né? E aí eu vou colocar do A ao Z, porque eu quero que seja do A ao Z mesmo. Fecha parênteses, e neste caso eu quero que tenha quantos caracteres? Eu quero que tenha 2 caracteres. De 1 a 2? Não, eu quero que tenha 2 caracteres. E aí eu fecho parênteses. Só que se eu fizer só desse jeito, não vai dar muito certo. Por quê? Porque eu quero que o padrão seja que tenha um parênteses. Desse jeito aqui é uma outra coisa que acaba tendo. Então eu tenho que colocar uma tecla de escape, né, que é essa barrinha invertida. Porque aí eu estou falando aqui, eu estou falando o quê? Beleza, se eu for para buscar, eu tenho que buscar um padrão ao qual tenha um espaço, um padrão ao qual tenha um parênteses, abertura, né, abertura de parênteses, tenha 2 caracteres que vão do A ao Z, que sejam maiúsculos, são 2, e que tenha um fecha parênteses no final. Eu não coloquei nem o começo nem o final, tem caracteres que você coloca, eu quero que seja o primeiro caractere, eu quero que seja o segundo caractere. Eu não lembro muita coisa de expressão regular, tá? Mas com essa expressão regular aqui eu consigo pegar o que eu quero. Partindo disso, o que eu vou querer fazer? Eu quero buscar aqui dentro da minha linha. Então, qual que é o comando que eu vou fazer? O comando que eu vou fazer é usar o comando search. E eu acho que agora eu executei. Agora eu tenho certeza que eu executei. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, né? Eu vou colocar aqui um if. Eu quero só se vier com esse padrão. If linha. Neste caso, perdão. Podem ver, vou até demonstrar aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui. Se eu vier aqui, padrão estado.search, e eu colocar aqui, sei lá, Judas. Por quê? Porque sim, é um valor. Veja que ele não volta nada. Vou dar um print aqui nele. E ele não volta nada, ele volta none. Não achou padrão nenhum. Né? E se eu vier, por exemplo, aqui eu colocar São Paulo SP, ele não volta. Ele não tem o padrão ao qual eu quero. Agora, se eu fizer isso aqui, São Paulo SP, ele volta. Se não tiver um parênteses, ele não volta. Se só tiver o parênteses da esquerda, ele não volta. Se só tiver o da direita, ele não volta. Ele só volta se for desse jeito. E se tiver um ZZ aqui, ele volta, porque é o padrão que eu coloquei. Eu coloquei do A ao Z. Eu quero ser mais preciso. Por exemplo, não existem estados aos quais começam com Z, por exemplo. Né? Você pode, não tem problema nenhum. Você pode colocar quais são os caracteres que começam, quais são os caracteres que terminam. Mas eu deixei desse jeito para ser mais simplista na hora de buscar. Tá bom? Então veja que aqui nós já temos o nosso padrão certinho, exatamente do jeito que a gente quer. Só que aí, eu vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou verificar. Veja que se eu der o print aqui na linha, ele vai voltar uma lista, entre milhões de coisas de listas que eu tenho aqui, né? Entre milhões, milhares, centenas, dezenas de listas que tiverem aqui, tá? E agora eu vou rodar com esse padrão. If, né? Aí eu vou colocar aqui o padrão estado.search, e eu vou colocar aqui linha, né? Se ele voltar alguma coisa, eu vou dar um print no linha aqui. Veja que ele deu um erro. Ele deu este erro aqui, Está esperando string ou algum objeto. Bit-like object. Eu quero que vocês tentem resolver como que faz isso daqui. Eu consegui resolver, então... não, Zuruba, você está fazendo isso aqui, você vai parar o vídeo agora, que é para poder tentar resolver. Não, eu apanhei exatamente nessa parte. Eu quero que vocês tentem nessa partezinha aqui. Né? Tentem resolver isso. Não olhem no GitHub. Tentem
Tenta fazer a partir daqui, tenta resolver esse pedaço. Tenta resolver isso daqui e depois vamos para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que se resolve. Beleza? Beijos carinhosos na bunda de vocês. Eu espero que vocês já tenham curtido, espero que vocês já tenham assinado o canal. É isso aí. Se bem que quem está assistindo isso daqui está assinando o canal já, tá? Tchau!